Estou falando com vocês aqui neste domingo, dia 16 de março, são 5 horas da tarde, tempo bom em Porto Alegre. Pouco calor, perto dos 30 graus. Bom, olha, eu conversei agora neste final de tarde aqui de domingo com dois jornalistas amigos meus aqui, o Júlio Ribeiro e o Glauco Fonseca, pouco depois da cobertura que ambos fizeram do comício do Bolsonaro ao vivo pela Rádio Mais Brasil, pouco depois desse comício. Bom, o Glauco Fonseca, bom, eu acompanhei tudo também, o dia todo aí, pelo meu blog, polibiobraga.com.br, e conversei com muita gente. Mas eu quero destacar as falas desses dois jornalistas aí, porque eles ficaram ali o tempo todo, né? Eu não fiquei o tempo todo, porque eu tenho que trabalhar também aqui no meu blog com outras informações. Mas, enfim, o Glauco Fonseca colocou duas questões assim que eu achei bem pertinentes a respeito desse ato, né? Primeiro, o ato público ocorreu propositadamente em Copacabana, não foi por acaso, não. Porque, claro, Copacabana é um local emblemático do Brasil para qualquer parte do mundo, né? E foi um ato robusto, o do Rio, e produziu cenas impactantes para fotografias e para vídeos, inclusive para dispersão mundial, né? O Glauco foca muito nessas questões. Ele tem um programa diário na Rádio Mais Brasil tratando só de assuntos internacionais. Bom, o segundo ponto que ele colocou foi o seguinte: o ato, como eu acabei de dizer aqui, foi pensado para repercutir também no exterior, né? Vocês viram ali que o Bolsonaro saudou a multidão com bandeiras dos Estados Unidos, Israel, do Brasil, e tinha um dístico ali na frente do caminhão de som ali com a efígie do Trump, né? Naquele incidente no comício dele lá nos Estados Unidos, quando ele foi atingido na orelha com um tiro e levantou o punho e gritou: resista, resista, resista. Essa é a palavra de ordem da oposição no Brasil hoje. Resista, resista. Essa é a palavra de ordem. Bom, o Júlio Ribeiro, que é o fundador da Rádio Mais Brasil, que apresenta um programa diário aí a meio-dia, Mais Brasil, vou participar até nessa segunda-feira desse programa, a partir das 13 horas. O Júlio Ribeiro colocou 4 pontos. Primeiro, que ele destaca, né, do comício, a fala do presidente do PL Mulher, acho que é do Rio de Janeiro, ela, não sei, nominando as mulheres presas, né? Ela deu nome por nome das mulheres presas. Segundo, o discurso do Flávio Bolsonaro, que pela primeira vez ele fala numa manifestação e que cunhou uma expressão aí que vai pegar, né? Vamos vencer o alexandrismo. Estava se referindo a Alexandre de Moraes. Alexandrismo. Eu acho que está bem isso aí. E terceiro, a coragem do Malafaia, né? Do pastor Malafaia, mais uma vez chamando o Alexandre de Moraes de criminoso. Pô, nem eu me atrevo a tanto. Mas ele falou, com todas as letras. E quarto, a convicção do Bolsonaro, estava sereno o Bolsonaro, de que o projeto da anistia vai passar e também que ele será candidato no ano que vem a presidente da República. Ele me pareceu bem sereno. Eu falei depois da manifestação com o líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco, que é daqui, que é meu amigo, sou eleitor dele, inclusive, e ele me disse que depois da manifestação, ele e outros líderes da oposição foram até a casa do Bolsonaro, na Barra, e lá traçaram a estratégia, inclusive das ações dessa semana aí, que são decisivas no âmbito do Congresso para aprovar a lei da anistia, né? Bom, olha, senhores, nas postagens que eu fiz no meu blog, polibiobraga.com.br, com as fotos, os vídeos que me foram enviados pelo Zucco, por outras pessoas também, é possível perceber o tamanho do povo que estava lá em Copacabana. Muita gente, hein? Mas eu quero me louvar aí numa postagem da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque ela informa, tá ali, eu publiquei inclusive o facsímile da nota da Polícia Militar do Rio de Janeiro no meu blog. Pode ir lá que vocês vão encontrar o facsímile, onde fala na presença de 400 mil pessoas, ou mais, o que pode chegar até a 500 mil de pessoas aí que estava sendo calculado pelo Bolsonaro. Eu confesso que eu esperava menos, mas eu vendo as fotos, inclusive de drone, os vídeos, dá para perceber que aí aquelas avenidas lá em Copacabana, na beira da praia, elas são muito largas, enormes, cabe muita gente. Então, são imagens impactantes, sim, muita gente, muita gente.
E é um ato preparatório para uma manifestação maior ainda no dia 6 de abril em São Paulo. Hein? É um ato preparatório. Bom, senhores, o Bolsonaro tinha falado em 500 mil, né? A principal informação, na minha opinião, que saiu do mega comício de hoje em Copacabana, eu acho que partiu do líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, ao anunciar que na quinta-feira agora, dessa semana, na reunião de líderes, ele vai pedir a inclusão na pauta de votações de todo o projeto da anistia política. Tudo no âmbito de um pedido de regime de urgência. De regime de urgência. Já vamos ver do que se trata aí. O Sóstenes Cavalcante disse que já tem maioria na Câmara e no Senado. As pesquisas estão demonstrando isso, inclusive. Na fala seguinte do Sóstenes Cavalcante, o próprio Bolsonaro disse que já existe maioria no Congresso. Bolsonaro revelou que falou com o chefão do PSD, Gilberto Kassab, que tem a maior bancada no Senado, 15 senadores, e que ele se comprometeu em trabalhar pelo projeto. E o tempo urge, como eu já disse aqui outras vezes. O ministro Alexandre de Moraes atropela todos os ritos e competências e quer que Bolsonaro e os outros 33 réus do inquérito do fim do mundo tornem-se réus agora já no dia 25. Feito isso, ele vai apressar o julgamento que é de cartas marcadas para enfiar o Bolsonaro na cadeia. Então o tempo urge. Dentro das 4 linhas, a alternativa para esses atropelos é votar de imediato o projeto 2858-22 do deputado Major Vitor Hugo. Eu pedi cópia agora há pouco para a liderança do PL lá na Câmara dos Deputados e mandaram cópia desse projeto porque eu queria ver o que diz ali. Bom, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse no comício desta manhã que pedirá regime de urgência na quinta, na reunião dos líderes, mas para fazer isso aí ele vai ter que ter 257 assinaturas, a maioria absoluta. Mas o PL só tem as suas 92 assinaturas. Mas o Bolsonaro e ele dizem que tem as 257. Vamos ver. O líder avisou que tem maioria. Se conseguir isso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que também precisa ser convencido, botará o projeto em votação na semana que vem. O projeto vai direto para o plenário, no caso de regime de urgência. E vai ignorar aquela comissão especial que o deputado Arthur Lira criou no ano passado para atrasar tudo. Aprovado o projeto, ele irá depois para o Senado. Aprovado pelo Senado, terá que ser sancionado e vale a anistia. Liberta todo mundo que está preso. Os presos políticos. Os exilados vão poder voltar para o Brasil. Os direitos políticos serão restabelecidos para todos, inclusive para o Bolsonaro. Bom, e o Supremo? Vai engolir essa? Olha, eu só quero repetir para vocês um axioma que é não apenas da política, mas inclusive da física, né? Quem pode menos pode, quem pode mais pode menos. No caso, vale a pergunta repetir aqui aquela pergunta que o Hitler fez diante da reação do Papa Pio IX contra a invasão nazista na Segunda Guerra Mundial. O Hitler perguntou: quantas divisões tem o Papa? Afinal de contas, quantas divisões tem o Supremo Tribunal Federal? Divisões militares. Está se referindo, claro, né? Por suposto. Por enquanto, o Supremo parece ter a maioria, a maior parte das divisões. Mas depois que o Congresso locuta est, ou depois que o Congresso falar, a maioria muda de lado. Porque as divisões têm dito e repetido que cumprem a lei. Para cumprir a lei, vão ter que aprovar o que o Legislativo aprovar. É isso aí, senhores. Mas vai ter muita história ainda para contar a respeito disso tudo aí. Os dias mais impactantes ainda estão por vir. Não são nem de agora.